Boa noite, seja bem-vinda a mais esse vídeo, mais essa série falando sobre a tireoide. E hoje eu vou receber uma convidada que é a minha médica, a endocrinologista, doutora Leila Gonzaga, para a gente discutir, falar um pouquinho aqui como está sendo o meu tratamento, né, as medicações que ela passou, a necessidade dessas medicações, o que é, né, na prática clínica essa tireoidite de Hashimoto, por que ela causa hipotireoidismo, enfim. Agora vamos só esperar aqui que a doutora Leila entre para que a gente possa começar a destrinchar qual está sendo o meu tratamento na tireoidite de Hashimoto. Em outro momento, em outra live, eu contei, já está no feed, depois que você ver isso aqui, você vai ver ele, como foi que tudo começou, como foi que eu diagnostiquei, como se deu todo o processo, né, inclusive emocional, para abrir a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, né? E aí a gente tem que ter alguns cuidados em relação a isso, porque não se trata só de medicação. A nutrição, ela é extremamente importante para que os hormônios tireoidianos realmente possam fazer o efeito necessário. Ela falou aqui, ó, que já está se posicionando para entrar. Separei algumas perguntas aqui para a gente fazer a doutora. E aí, como eu estava falando, a questão da tireoide não é só o uso da levotiroxina, né, para quem tem, por exemplo, hipotireoidismo. Por quê? Porque o seu intestino, ele impacta muito nesse sentido também. Então, se você não estiver tendo absorção de vitaminas, de minerais de forma correta, esse T3, esse T4, eles não vão ser convertidos, então eles não vão ser utilizados da forma correta. E o que é que acontece? Você continua com os mesmos sinais e sintomas, tá? Vamos ver se ela já tá por aqui. Enquanto isso, eu peço a você que aqui, ó, esse aviãozinho, por favor, encaminhe para uma amiga, para uma prima, uma tia, alguém que você conhece, né, que tenha problemas na tireoide, seja hipo ou hipertireoidismo, para que possa entender um pouco mais. E hoje, como a gente vai estar com a doutora aqui, a gente vai poder tirar algumas dúvidas que sempre ficam permeando na nossa cabeça. E aí eu quero que você saiba, né, que essa condicionalidade, se tratada muito inicialmente, não tiver aí uma doença autoimune, ela pode ser revertida. Inclusive, para quem tem, né, a doença autoimune, a gente pode chegar a períodos de remissão, que é o que eu quero agora, né? É o que eu estou realmente assim, ó, focada. Eu quero ver os meus exames todos dentro da normalidade. Isso é possível, mas isso só é possível quando a gente faz o tratamento da forma correta, utilizando a medicação, vendo como é que está a sua alimentação, entendendo também as dosagens necessárias dos hormônios tireoidianos. Eu, por exemplo, passei um tempo tomando apenas a levotiroxina, né? E aí, quando eu cheguei para a doutora Leila, ela fez essa mudança e hoje eu tomo duas medicações, que é o T3 e o T4. Antes eu só tomava o T4. E aí a gente vai entender melhor por que disso, né? A gente vai entender melhor por que disso. Já avisei aqui a ela que eu já estou ao vivo, esperando, animada, não vou dizer ansiosa, vou dizer animada, esperando animada a entrada dela, para que a gente possa discutir um pouquinho aqui sobre a tireoidite de Hashimoto e, consequentemente, este hipotireoidismo. Além das medicações, eu comecei a olhar justamente isso. Eu faço o curso de atualização, né,
para a tireoide, fígado, baço, pâncreas, diversos órgãos, né? Diversos órgãos. E com isso, eu tive a percepção ainda maior, né, da nutrição dentro dessa questão tireoidiana. E aí, além do tratamento com a medicação, que só o médico pode passar, né, eu fui olhando quais são as vitaminas e os minerais. Jéssica, bem-vinda, obrigada. Eu fui olhando quais são as vitaminas, quais são os minerais que são necessários para a conversão, né, desses hormônios tireoidianos. E isso é feito a partir de exames. Eu vou fazendo exames a cada 3 meses, suplementando as vitaminas e os minerais que são necessários. Não é para sair a louca, pronto, agora eu sei que selênio é bom para a conversão, né, dos hormônios tireoidianos. Vou tacar a ficar suplementando selênio. Não, porque você pode se inflamar com ele em baixa, mas pode também se inflamar com ele em alta. Então você tem que estar sempre realmente analisando, metrificando essas vitaminas e minerais para poder suplementar. E não é uma suplementação que você vai fazer também o resto da sua vida, não. É uma suplementação que justamente você vai avaliando a necessidade, porque algumas coisas a gente consegue já durante a alimentação. Passou dos 30 anos, tem algumas vitaminas que sim, elas vão ter déficit, mas não significa que você vai ter déficit. Então vai fazendo essa métrica, vai fazendo os exames e vai repondo aquelas que são mais necessárias. Existe a nossa tireoide, ela é uma bateria. Ela é a bateria do nosso corpo. É até estranho falar isso, porque a gente lembra de bateria, a gente lembra do coração, né? Só que pensa comigo, o seu coração, ele só bate porque existe T4, o hormônio T4, tá? Então, assim, quem já retirou a tireoide vai fazer uso dos hormônios para poder continuar sobrevivendo. Não ter a tireoide é incompatível com a vida. Então, quem não tem mais a tireoide precisa fazer essa suplementação. E no caso das pessoas que têm hipotireoidismo, precisa fazer a suplementação para que esses hormônios estejam adequados, e o hiper também, certo? Existem diversos sinais e sintomas, inclusive acho que vou fazer a próxima live, né, sobre isso. Sinais e sintomas de uma tireoide tocada, né, ou sobre a alimentação em si. Na verdade eu posso dividir, né, fazer isso em duas, fazer uma sinais e sintomas, ou até anotar, porque eu tinha pensado em outra coisa, mas vou fazer aqui, sinais e sintomas. E a quarta live na segunda-feira, tá? Isso vai ser nas segundas-feiras. Dessa vez foi na quarta, porque segunda-feira eu fui pra missa. Não estava lembrada que cairia dia de Nossa Senhora de Fátima nas segundas. Mas as próximas lives continuam nas segundas. Então, segunda-feira, 8 horas, as próximas 2 segundas-feiras. Então, a terceira live vai ser sobre sinais e sintomas. E aí você vai realmente ficar chocada. Você vai ficar chocada com o que vai achar de sinais e sintomas e nunca relacionou a tireoide. E o quarto, a alimentação. Quais são os alimentos que vão beneficiar a sua tireoide? Gente, a minha convidada não está entrando. O que será que aconteceu? Aqui entrou. Vamos lá. Convidando. Olá, boa
noite! Seja Boa noite. bem-vinda! Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. E você? Também, tudo tranquilo. Estava aqui Joia, joia. numa Doutora outra Helena, live. se apresente, né? Se apresente. Eu já disse aqui, né, que a minha convidada especial, a minha endócrina, que está fazendo o meu tratamento, que modificou a minha vida em relação a esse tratamento, né, com os bioidênticos, com outras formulações que nenhum outro endócrino tinha passado para mim, tinha olhado determinados exames, era aquela coisa bem de praxe, né? Chegava lá, olhava só o exame da tireoide, modificava ou não a quantidade da levotiroxina, um beijo e vá para casa, né? Então eu quero que a senhora se apresente para que a gente possa entender, né, melhor e a gente vai discutir um pouquinho sobre o meu tratamento, né? Sim, vou começar. Então, sou Leila Gonzaga, né, médica, e trabalho com medicina integrativa, também anestesiologista, né? E após aí alguns anos de anestesia na prática, somente de bloco cirúrgico, resolvi também entrar na área dessa medicina que muito nos encanta, né? Trabalha muito com a parte de hormonologia, né? Hoje já chamada assim. Na época que eu comecei, a gente ficava, que nome dá a essa... Porque, na verdade, minha pós-graduação foi com o doutor Ítalo Rachid de fisiologia humana. Então, é entender como o corpo funciona e, consequentemente, ir para a fisiopatologia, né? Nossa vida, né, se delineia desde a infância com a parte hormonal muito bem fundamentada, né? Tudo se encaixa como modelo chave-fechadura e quando a gente entende essa parte, abre um leque, né, muito grande para tratar diversas doenças. Tem um professor que ele falava assim, se você entender de intestino, entender hormônio, trata um monte de coisa. É verdade. Pura verdade. Porque nós somos seres, né, que andamos tem um corpo, né, uma mente, uma alma e a parte espiritual. Mas nós somos o ser mais perfeito criado. Então, em perfeição, sem semelhança a Deus, né, nós temos um corpo extremamente muito bem engrenado, né? No sentido que essa parte hormonal faz toda a diferença na nossa vida. Após alguns anos, né, 35 anos, nós começamos a ter dificuldades nesses hormônios. E aí vem algumas doenças. Lógico que também hoje, né, nós temos, e há vários anos, a questão das desbioses, dos disruptores endócrinos, do ambiente que nós somos submetidos, né? Que vai fazer toda a diferença no surgimento de determinadas patologias, né? O que nós comemos, né? E também da forma de vida que nós levamos, que são 4 pilares: a alimentação, o A ambiente nossa que nós própria vivemos, mentalidade, né? a nossa, a nossa questão, como nós lidamos com as nossas emoções, que é a parte emocional e psicológica, e também o sono, que é bem importante, e gerenciamento de estresse. Isso tudo faz uma grande diferença na nossa chamada epigenética. Hoje nós não somos mais escravos da nossa genética, então nós temos como responsáveis por manter uma saúde, uma vida saudável. Perfeito. Isso faz muita diferença da senhora comentar, porque o que é que acontece? A primeira live que eu fiz, eu comentei exatamente isso, que eu não tenho histórico genético para ter hipotireoidismo.
Ou seja, foi a epigenética que me levou, né? Eu abri alguns parênteses sobre isso, de ter passado uma infância inteira, uma vida inteira praticamente, com muita constipação, ou seja, desbiose. Essa desbiose ter aberto uma leaky gut, né? E essa leaky gut ter causado a tireoidite de Hashimoto. E aí fora isso, os nossos disruptores endócrinos, né? Como, por exemplo, uso de flúor. O flúor nós só necessitamos até 2 anos de idade. Depois não precisa mais de pasta com flúor. E fora os produtos químicos que nós nos metemos, como desodorantes, cheio de alumínio, tintas de cabelo, com suco, com outros metais pesados. Então, tudo isso vai piorando a nossa condição intestinal, que hoje o intestino é considerado o nosso segundo cérebro, e sem ele saudável, a gente não consegue manter uma boa homeostase, né? O terreno biológico limpo nos favorece para que nós possamos ter uma vida mais produtiva, mais saudável e sem tantas doenças, né? Uma coisa interessante, Ana, é que muitas pessoas começam na clínica, né, fazendo assim: eu estou muito cansada, eu estou com muitas dores no corpo. E essa é um nível de ansiedade muito grande. Minhas unhas estão muito frágeis e aí eu já direciono para a questão hormonal. Então, é importante a gente lembrar que a condição, né, já que você abriu para falar, a sua tiroidite Hashimoto. O que é isso? Como ela é uma inflamação contra a sua própria tireoide, é uma produção de anticorpos contra a sua própria células tireoidianas e, consequentemente, os hormônios vão ser produzidos em menor quantidade. E aí vem uma condição clínica chamada hipotireoidismo, ou clínico ou subclínico, né? Aquele que passa exatamente como você delineou, meio que despercebido, vamos fazer ali um hormônio, vai ser para toda a vida, também ninguém sabe dizer, né? Não sabe dizer exatamente. Não sei, você está inflamado, mas por que está inflamada? Porque tem toda essa condição, essa sensibilidade. E aí vem a exploração dessa questão de sintomas, né? Fadiga, ganho de peso, sensibilidade ao frio. Eu tenho um paciente que entra já é muito assim, com o tempo, a gente já percebe na entrada da sala, né? Já vem de casaco, já tem aquele olhar, né, que não dormiu direito, fadiga. Eu tive em relação a um sintoma curioso que a gente descobriu, né, em você, que era o zumbido. Tive uma colega que ela teve um pai diagnosticado como uma depressão, né? Uma demência senil. E aí ela não percebeu que ele estava com hipotireoidismo. E ele chegou a um nível tão grave que ele deitou, aí, óbvio que foi no psiquiatra, o psiquiatra passou antidepressivo e ele não melhorava, e cada vez mais acamado, com a marcha frágil, mas aí se associou, não, é porque ele está tomando antidepressivo, está tomando ansiolítico, né, devido à idade, e tinha essa questão da tontura, do zumbido, descamação extrema na pele. E, finalmente, quando ele chegou nesse quadro de tontura, de zumbido, ele foi levado a um otorrino. E quando ele entrou na sala, o otorrino teve essa percepção. Olha,
esse quadro clínico está muito característico de hipotireoidismo. Vamos fazer os exames e, de fato, após os exames, e ele estava exatamente marcha lenta, voz empastada, tontura caindo, né? Assim, ao ver, né, Das pessoas no pessoas, geral, uma né? depressão, né? Nunca vai olhar para uma tireoide, nunca. É. E Exatamente. aí, No último momento que eu cheguei, né? A bonita aqui viajou, né? Foi para cuidar da mãe, foi por um bom motivo. Mas lá eu fiquei sem tomar o meu medicamento da tireoide, né? E aí, não façam isso, não façam isso, não façam isso, a não ser que a sua médica realmente diga, dê uma pausa. Porque, olha, como foi que eu cheguei? Eu cheguei dizendo à doutora Leila, esse último momento, porque a gente já tinha tido consulta antes, eu já consultava com a doutora Leila desde dezembro. Mas nesse último momento, eu cheguei com os exames, né, renovados e cheguei assim, assustada. Porque eu estava com uma fadiga, um cansaço muito, muito fora da curva, muito fora do normal, principalmente para mim, que sou sempre movimentada, estou falando, estou fazendo, estou trabalhando, então eu mesmo não estava me reconhecendo. Esses sintomas, justamente, assim, muito apática, me sentindo como se estivesse depressiva, muito chorosa, mas a fadiga era o que mais estava assim, né, na cara, escancarado. E aí um TSH de 17, que eu não lembro uma vez, é tanto que as primeiras medicações que a doutora passou foram com microgramas bem suaves, assim, né? Suaves. E aí a gente teve esse aumento da dosagem, impactou na minha testosterona livre, que estava baixa, impactou no estrogênio também baixo, né, doutora? E aí eu queria que a senhora explicasse isso, assim, essa questão dos bioidênticos, porque quase ninguém fala sobre isso. Chega-se no médico, ele vai passar ali uma levotiroxina e pronto. Qual é a diferença, qual é o benefício, né, da gente utilizar esses bioidênticos? Porque a vida inteira eu trato desde 2011 e é a primeira vez. Olha como isso é importante, a gente achar realmente um médico integrativo. Mais de 11 anos depois, 12 anos depois, achar um médico que olhe os exames além dos da tireoide, porque a senhora não olhou só os da tireoide, olhou os outros, né? E disse assim, não, aqui você não vai tomar só o T4, não, vai tomar T3 e T4, vai tomar os bioidênticos, né? Então, por que essa nova formulação, o que traz de benefícios, enfim, explique pra gente. é o seguinte, né? Primeiro a gente olha antes que tudo o intestino e tem uma cascata hormonal, eu chamo assim, tem umas glândulas que elas são meio mestres, né? Uma delas é a suprarrenal. Então, quando há um desvio da suprarrenal, o que acontece? Ela desvia a cascata de produção hormonal, que é derivado lá do colesterol, né? Para algumas situações, como também a tireoide. Então, quando a tireoide está afetada, a gente vai ter alteração de outros hormônios e outras glândulas, porque existem hormônio receptor. O hormônio ele é receptor chave fechadura. Então existe receptor de hormônios, né, principalmente tiroidianos, no intestino, na pele, por isso que dá todos esses sintomas, nos ovários. E aí, mulheres que têm tireoidite, normalmente elas têm dificuldade e uma propensão à infertilidade, então, ou aborto espontâneo. E tem que tratar a tireoide para fazer ter uma gravidez saudável e conseguir chegar a engravidar, né? Por conta disso. Então, ele interfere na parte hormonal dos hormônios sexuais, né? Femininos e masculinos, que foi o seu caso, né? Já estava alterando também a sua parte hormonal, embora seja jovem, sem uso anticoncepcional, e sua alteração hormonal para a área dos hormônios sexuais, que a gente hoje não chama mais femininos e masculinos, porque
porque ambos temos hormônios, a testosterona, que é considerado o hormônio em maior quantidade no homem, e estrógeno e progesterona, que é em nós em maior quantidade. Só muda a inversão e quantidade, mas todos precisam de todos os hormônios sexuais. Né? Daí foi diferenciado por conta desse quantitativo. Né? Mais no homem, testosterona, embora ele tenha estrógeno e progesterona, e menos na mulher, testosterona, com maior acréscimo de estrógeno e progesterona. E ambos têm os hormônios que vão estimular a produção nas gônadas, que é o ovário, no caso, e testículo, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, o hormônio luteinizante, que o homem também tem. E a gente precisa, quando vai tratar homem, também ter esse olhar. Até porque hoje, com os disruptores que eu falei, endócrinos, a gente tem que olhar o homem e ver o que está acontecendo. Muitas vezes que ele está se feminilizando e às vezes sem saber por que vem aí uma ginecomastia, muda a conformação corporal por causa do xenoestrógeno, que são os hormônios semelhantes aos nossos, mas produzido por as famosas garrafas de água, quando aquecidas, copos de plásticos, esquentar pratos em vasilhas no micro-ondas, e isso vem a afetar bastante a parte hormonal, tanto do homem quanto da mulher. É o que eu estava falando, não é só tomar o remédio, né? Antes da senhora chegar, eu estava falando justamente isso. Eu disse, ó, não é só simplesmente tomar a medicação. Porque se o intestino não estiver absorvendo, não tem vitaminas e minerais para fazer a conversão. Né? Então Exato. não adianta eu agora estar tomando T3, T4, que antes eu só tomava um, né? E não ter um intestino consoante a isso, não ter vitaminas que façam essa conversão, não ter os minerais que façam essa conversão. É todo um conjunto, né? Então, muitas vezes a gente precisa, inclusive, quando o hipotireoidismo é muito antigo e a pessoa não acha que está só o T4 ou somente o T3 e o T4, que são hormônios isomoleculares, aquele que você falou. O que é hormônio bem? São hormônios semelhantes aos nossos hormônios. Ele tem a conformação muito parecida, e daí ocorre que nós chamamos de isomolecular, ou seja, iso igual, semelhante, né, às nossas moléculas hormonais. E daí eles terem um efeito maior, com menor efeito adverso, né, o efeito colateral. Então, que a gente precisa maneirar na dose, porque eles, se dado em excesso, pode advir aí um ataque cardíaco, né, uma situação adversa, que cada organismo reage de um jeito. Então, para entender, né, esse porquê, o T3, são 3 moléculas de iodo, e o T4 são 4 moléculas de iodo que formam o hormônio tireoidiano. Né? O curioso, né, uma curiosidade aqui, é dizer que tem alergia a iodo. Nós somos o próprio iodo. Temos iodo no nosso organismo. Então, que a gente tem aquela alergia a contraste, aos crustáceos, muitas vezes o camarão é a pectina, é outra proteína, né? Mas ao iodo, no caso do contraste, é porque o contraste tem excipiente que pode causar alergia, mas aí, por uma questão cultural, se faz uma investigação nesse sentido para o paciente que vai tomar, por exemplo, contraste iodado. Mas, enfim, em relação a esses hormônios, é necessário fazê-los porque eles são mais eficientes, mas aí eles precisam exatamente dessas substâncias, né? Como selênio, como zinco, como magnésio, para fazer uma ligação a esses hormônios. Eles funcionam como cofatores, ou seja, aceleram, por exemplo,
a produção desses hormônios, a transformação do T4 em T3 e, consequentemente, a melhor eficiência hormonal. Porque senão fica como você, por exemplo, ficou anos tomando medicação, aí aumenta a dose, baixa a dose, Era e só isso. não tinha uma mudança significativa na sua saúde, no Eu seu só caso. tive um pouco mais de remissão, né, ali do que a gente sempre dosa, né, para saber como é que estão os anticorpos na TPO, antitiraglobulina, né? não é isso? E E hiperoxidados. isso. Aí, o que foi que eu notei? Que com a mudança da minha alimentação, evitar o glúten, a lactose, né? Eu saí uma numeração aí. Antiperoxidados. Foi, eu não sei se foi antiperoxidase ou do outro, mas eu acho que foi de 1000, que é para ser menor do que 32, se não me Sim, falha a memória, não é isso? É isso mesmo. Ele tinha mais de 1000. E foi para, hoje em dia, é 300 e alguma coisa. Ou seja, é alto ainda para o que deve ser. mas Porém, já melhorou se nota uma diferença grande consideravelmente. para a introdução justamente da nutrição. Porque antes, o que é que acontecia? Nem se sabia. Em 2015, foi que eu fui começar a escutar sobre isso. Que, né, as proteínas do glúten também, o glúten brasileiro extremamente modificado. Então, essa impregnação desse glúten no intestino, os anticorpos, as proteínas também iam reagir a mais. E aí foi que eu fui realmente modificando. E dessa última consulta, moça, aí é que eu tô assim, o zero glúten mesmo, porque eu fiquei realmente assustada nessa condicionalidade, né? De ver que eu já sabia disso, mas quando a gente vê acontecendo, é que realmente dá aquele impacto, né? Ver outros hormônios sendo impactados, né? Falhou um pouquinho. Falhou um pouquinho, Ana. Falhou. Eu tava falando que, tipo assim, quando eu vi, né, que eu já sabia disso, que os hormônios tireoidianos, eles comandam os demais hormônios, né, todos eles são sinérgicos ali, né, se complementam, precisam um do outro, mas quando eu vi isso acontecendo realmente, aí eu disse, não, eu tenho que voltar a ter algumas medidas, né, porque eu me alimento muito bem, e já sem muito glúten. Mas eu não posso mais me considerar dentro de uma população geral. Então, por exemplo, uma coisa que a senhora também já me chamou atenção. Você não está mais numa população geral de ter uma dosagem de vitamina D de 28, que está boa para uma população geral. Mas como tem uma tireoidite, tem que dar de 40 para cima, Isso, porque né? a sua Então, imunidade eu comecei a realmente assim, abrir meus olhos novamente e dizer, não, vamos fazer o que você sabe fazer sobre a nutrição, para que esses hormônios funcionem e os outros também, né? Porque é uma cascata. sim. Até porque você é jovem, né? E eu já tive casos assim de vários abortos espontâneos de uma pessoa que tinha artrite e tireoidite. E Nossa, ela não conseguia engravidar, né? Gastou, foi para São Paulo, médicos renomados fizeram inseminação nela, um gasto muito alto com um TSH de 10. Eu falei, não com vai acontecer. certeza você não ia à frente com essa gestação. Foi muito traumático para ela. Ela tinha anteriormente teve uma gravidez ectópica, né? Nossa. Por conta dessa infertilidade, o esposo não queria investigar o lado dele, né? E, consequentemente, ficava mais como se fosse uma culpa para ela. E ela tinha óvulos guardados e congelados, né, aqui em Recife.
E eu insistia muito na questão de tratar a tireoidite. Se você tiver um TSH e alto e tiver essa tireoidite em descontrole, não adianta você fazer outra inseminação. Você precisa enxergar isso e até conscientizar assim, que for fazer sua inseminação, né, para que você possa ter êxito, porque você está guardando aí só mais 2 embriões, né? E depois não vai ter mais opção, né? Depois que. E aí, enfim, ela fez a inseminação, insistiu e acabou que, de fato, teve outro aborto, outro insucesso. Infelizmente. É. Então, doutora, as associações, né? Porque, por exemplo, tem lá T3 com, acho que é o T3 com Camellia sinensis, né? E aí essas associações, tem o Euterpe também, eu acho que é Euterpe oleracea, não é isso? Sim. Essas associações, o que beneficia a tireoide? São antioxidantes, não é isso? Antioxidantes justamente e que também ajudam na desinflamação, né, da tireoide, por serem antioxidantes. Tem o LS, né? LS antioxi, White Right. Oxy, assim. Para mim, assim, foi realmente muito disruptivo, né? Muito diferente, porque onde eu chegava era só isso. Era só isso. Um último que eu fui antes de ir para a senhora, eu cheguei a perguntá-lo, porque justamente eu já estudando, né, sobre a tireoide, vendo a relação do intestino, eu disse assim, não é possível. Aí eu perguntei assim, eu disse, olha, você vai passar alguma dosagem aqui de vitaminas? Você indica alguma coisa? Foi já meio que até um teste, né? Ele olhou assim e fez, não, pode tomar um centro que tá bom. Eu disse, não. Centro. Ai, meu Deus. Eu não. Eu não acreditei. Eu saí assim, com o papel na mão, sem acreditar, né? Sem acreditar. E aí, para ver como a gente realmente, tudo a gente tem que colocar nas mãos do Senhor, né? Porque com toda a nossa aproximação com Deus, eu pensava sempre assim. Comecei a pensar em tudo. Tudo da nossa vida a gente tem que pensar, né? Colocar o Senhor à frente. Eu pensava assim, Senhor, me manda, né, pessoas que realmente possam cuidar da minha saúde, ter um olhar integrativo, olhar para isso aqui, porque apesar de eu ser jovem ainda, mas eu não tenho filhos e eu quero ter filhos, né? Passei a desejar ter filhos, então eu tenho que cuidar disso antes. Não posso querer chegar lá, né? Eu tô com 36 agora, revelando as idades aqui, mas não posso chegar nos 40 e pensar, pronto, agora eu quero, vamos ajeitar. Não dá. Não. Tem que começar agora. Tem que começar de agora. Cedo. Né? Desde cedo. E aí eu já pedi, eu falava, Senhor, e assim, para onde eu vou é assim agora. Se eu vou num dentista fazer uma limpeza, eu penso assim, Senhor, olha por essa pessoa, para que ela faça um bom trabalho, para que eu chegue lá tranquila também, para que eu seja também uma paciente que faz, né? Porque nós, como profissionais, também temos isso, né? De pensar assim, nossa, fazemos o nosso trabalho, fazemos a prescrição, mas não depende só da gente. Tanto que eu reconheci aqui o meu erro, né? Porque, por exemplo, o hormônio da tireoide ele não pode ficar sem. Eu não posso ficar sem tomar, a não ser com o aval médico. Só, não, para X dias para a gente avaliar assim, assim, assim. É diferente de eu chegar e parar de tomar. Sim. Né? Isso é para nutrição, isso é com a diabetes, isso é com a hipertensão, colesterol, qualquer outra coisa. Né? A importância esse ir e vir, né? Outra coisa que você falou e que a gente usa muito na composição, né, para dar um suporte para a tireoide, é excelling, né, que do inglês significa o selênio metionina, que ele é um excelente antioxidante e rejuvenescedor. Então, ele é muito importante para também fazer essa captação desse T3 para ser transformado no T4, e a gente chama, são os cofatores, são enzimas, né, necessárias
para ajudar na transformação do T4 em T3, que é o hormônio ativo. E de modo que esse T3 possa ser aproveitado da maior biodisponibilidade, ou seja, maior disponibilidade dentro da corrente sanguínea e, consequentemente, maior ligação aos receptores de todo o organismo. Então, é importante essa associação, por daí a necessidade de se prescrever tanto os hormônios, como muitas vezes também essas substâncias e vitaminas necessárias para otimizar a função tiroidiana. Perfeito. Existe a possibilidade, doutora, de realmente ficar sem a medicação? Para sempre não. A gente vai ali titulando a dose de paciente para paciente. E aí tem um momento que há uma indução, por exemplo, do eixo, né? Porque a gente está dando hormônio semelhante. Então, o próprio organismo entende que não precisa mais produzir. Aí a gente vai e diminui a dose, suspende temporariamente. Sim. Em relação ao glúten, ele é uma das primeiras coisas que a gente tira, porque ele também produz uma reação no intestino antes de anticorpo e vai acabar atingindo a tireoide ou outros órgãos, né? Desenvolvendo outros tipos de doenças autoimunes. Eu perguntei não só pelo meu tratamento, né? Que eu, assim, mas por escutar muito isso, né? Eu já escutei também há muitos anos atrás de alguns outros médicos, não, pode ficar sem tomar agora, tá tudo normal. E aí passava, não dizia assim, volte com X tempo. Não falava, né? E aí eu passava sem tomar um tempão, quando eu voltava eu já estava capengando novamente, né? É importante saber que a tireoide ela é muito, muito importante para o funcionamento, né, de todo o nosso organismo, né? E tem aquelas questões. Algumas pessoas têm alguns sintomas mais comuns, que é engordar, pele seca, unha quebradiça, cabelo quebradiço. E outras têm sintomas mais acentuados e menos comuns. Uma coisa bem interessante é a questão do colesterol. O colesterol é amor da mãe para a produção de todos os hormônios. Nosso o colesterol devia alto, assim, não extremamente alto, mas sempre alto. E aí, os primeiros sintomas que ocorrem que chama-se, né, o aumento do colesterol. O colesterol está alto. Aí vai muitas vezes ao médico e ele já joga ali uma civastatina, sem olhar para as outras coisas. Exatamente, exatamente. E exatamente. Aí baixa o colesterol, mas não tratou a causa. Não tratou a causa. E aí eu perguntei por isso, né? Porque assim, eu tenho primas, né, amigas, pacientes que fazem uso, né, de levotiroxina e tal. E até atendi recentemente, né, uma paciente falando sobre isso. Não, mas a minha tireoide agora estava normal, eu estou sem tomar medicação. Eu disse, mas faça a indicação de você voltar para seu endócrino e ir fazendo os exames, tipo assim, vendo como é que ela está reagindo ainda, porque não é algo para ficar para sempre, né? Quando a gente entende isso assim, a chavinha muda, viu? A chavinha muda e a gente vai se preocupando. É um virar de chave, né? Eu vejo muitos pacientes, poxa, mudou a minha vida, agora eu sou outra pessoa. Tive uma médica, inclusive, que ela chegou detonadíssima, obesa, não conseguia emagrecer, e devido à vida, né, corrida, de plantões, ela já não se conhecia. E assim, quando ela sentou na cadeira, a gente percebe, né, a fadiga. Sim. Pesa, né? E dá muita cirurgia, otorrino, plantões, e a gente fez toda essa abordagem nela, essa mudança, né, até de hábitos alimentares, sono, e ela foi melhorando. O esposo era odontólogo e não acreditava muito no que
Na época, lá para 2015, mais ou menos, naquilo que estava se fazendo para ela, né? Tratando a desbiose, mudando a alimentação, ela foi para uma alimentação cetogênica, né? Bem acompanhada, com jejum, voltou, e ela fazia esporte, ela fazia vôlei, certo? E não era suficiente para mantê-la, né, com a o peso ideal, né? A quantidade de É gordura desse jeito. ideal. E aí É. ela dizia que o domingo dela era o pior dia, porque ele queria passear, tinha os filhos para dar assistência, mas ela só queria um sofá. Ia para Gravatar e o sofá era o canto dela. É isso mesmo, você confunde com qualquer outra coisa, né? Porque uma pele seca é o quê? Ah, falta de hidratação. Um sono Engordou a excessivo, idade. um sono excessivo é o quê? Ah, tá estressada, né? Trabalhou Uma queda de muito. cabelo é o quê? Não, é uma faltazinha de vitamina, né? É, Uma unha fraca também. é, Você recorre, entre aspas, a qualquer outra coisa. Então, começa assim, né? Mas a gente precisa olhar dessa forma, né? De uma forma integrativa. é. Começar a Até pontuar essa tudo questão isso. da E quando libido tem pontua, chega na tireoide. até essa questão da libido precisa ser olhada, porque justamente da queda dos hormônios, né? E aí, um tempo depois, eu encontrei com ela, outra mulher, magra, ativa, pele linda, e ele junto, né? Aí ela, pronto, essa aqui é a médica que trouxe a sua mulher de volta. É isso mesmo. A gente sempre comenta aqui, hormônio é vida. É, Hormônio é vida, porque eu mesmo saí assim, e foi muito rápido, porque eu estive aí na terça, no sábado as medicações já estavam prontas, todas prontas, eu peguei as últimas no sábado, e vai fazer agora, dia 17, se não me falha a memória, um mês. Só que com uma semana que eu tava tomando os hormônios direitinho, novamente, da tireoide, já cuidando total, assim, porque eu tenho muito cuidado, né, com a minha alimentação, mas eu disse assim, não, agora eu vou evitar real oficial, olhando rótulos para ver se tinha traços de glúten, até mesmo a aveia, porque a aveia, como só tem a ver, traços, eu ainda entendi. estava consumindo. Eu disse, não, eu vou comprar a aveia sem glúten também. Então, realmente, comecei a ter um olhar ainda mais apurado em relação a isso. E dentro de uma semana, parece assim, parece mentira ou parece Mágico. milagre. Eu É, já estava outra pessoa. A palavra mesmo foi assim, vivacidade. Eu estava me sentindo eu novamente, uhum, falante, fazendo as coisas, conseguindo fazer meu movimento normal de vida. Porque meu sim. movimento normal de vida é esse. Eu sou falante, eu sou alegre, eu vou para minha academia, eu volto, eu faço as minhas coisas, eu trabalho aqui, eu atendo. E o que é que estava acontecendo? Eu acordava 5h30, mais ou menos, 6 horas, 9 horas, parecia que eu já tinha feito um triatlo. Eu já estava destruidíssima. E aí eles não. Tem alguma coisa realmente muito errada. Muito errado. Muito errada. Muito errada. Não era pouco errada, era muito errada. Porque não era possível, em 3 horas, a pessoa acordada já estar extremamente cansada. Dava meio-dia, porque eu ia estendendo, né? Eu ia estendendo aquela fadiga. Dava meio-dia, estava acontecendo coisas que eu nunca me vi fazendo, que era terminando de almoçar e caindo de sono. Era um sono incontrolável. Incontrolável. É aquele sono que você não consegue realmente permanecer normal. Assim, o olho vai fechando, a cabeça vai pesando. Eu fazia assim, ó, em cima do prato. Desse jeito. Às vezes, que é isso? Eu tô doente? E realmente, né? Porque os hormônios alterados te tornam uma pessoa doente, né? Sim, Doutora, muito obrigada. Obrigada pelos esclarecimentos, obrigada pela sua disponibilidade, né, de ensinar até a mais do que a gente pretendia falar aqui. Né? Eu já tinha falado assim, vou perguntar dos bioidênticos, vou perguntar dos antioxidantes, né, do que é realmente a tireoidite de Hashimoto, o hipotireoidismo. A senhora foi além, né, já falou dos ruptores endócrinos, né,
deu uma explicação aí sobre os outros hormônios em cascata. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Né? Espero a oportunidade de fazer outras lives com outros temas agora, né? Já que a senhora tem tanta expertise, né? Expertise mesmo em vários temas da saúde, né? Da saúde feminina, de fadiga adrenal, de tireoides, né? De tireoidites, enfim. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Recapitulando aí, quem tiver tireoidite pode mandar questionamentos para mim, para você. Sim. E perguntas, dúvidas sobre o tratamento, né? E será uma honra, né? Poder estar respondendo ao que tanto me encanta, né? Que é tratar da pessoa, né? E do ser, da pessoa que adentra, né? Que nos procura, para que possa sair melhor do que entrou e não simplesmente só passar mais um remédio. Né? Medicina, para mim, eu tenho um livro muito bom chamado Autolive, que é Medicina 3.0. Rapidamente eu vou resumir aqui. É um médico, né, que foi formado na melhor universidade do mundo, né, uma das melhores, Stanford, e fez a sua residência num dos melhores hospitais, de Johns Hopkins, do mundo também, em cirurgia oncológica. E ele tratava muito, porque lá nos Estados Unidos é muito mais específico que aqui, né? Quem faz cirurgia oncológica aí vai, por exemplo, só para a área do pâncreas, que era a área dele. E ele contava que começou a se frustrar no início do livro com a medicina 3.0. Ele via que toda a equipe ovacionava ali aquela retirada do tumor, mas só conseguia dar tumor de pâncreas, né, mais especificamente, 1 mês, 8 meses, um máximo 1 ano de vida para aquela pessoa. E aí ele foi se frustrando. Poxa, gente, é muito mais vaidade minha, ele como médico, é muito mais vaidade, além de a gente comemorar, sim, a família. O que eu vou dizer para ela? Que eu vou dar mais 1 ano de sobrevida? Não era isso que eu gostaria de ouvir. Aí ele foi para o mercado financeiro, estudou, trabalhou outras coisas, até que voltou para a medicina. E quando ele voltou para a medicina, ele voltou com esse outro olhar. Eu vou fazer de tudo para que a pessoa não chegue à condição de ter o câncer. E aí ele se realizou nessa, que ele chama medicina 4.0, que hoje nos Estados Unidos é muito difundida, que é a medicina preventiva. Que é o que nós estamos tentando cada vez mais trabalhar, que é a prevenção. Que é deixar a pessoa saudável, né? Em qualquer idade, né? Até na idade mais idosa, um olhar muito importante para a saúde, tanto feminina como masculina, e principalmente... Um mínimo de qualidade de vida, né? Os anos vão adentrando, né? E que os hormônios, a gente sabe que tem as pausas hormonais. Então, é importante, né, essa estimulação. Eu estou fazendo um trabalho com uma equipe de apoio do grupo da maturidade da igreja que eu frequento. E esse ano o foco, né, foi uma direção do Senhor para a líder. O foco é esse. Saúde, né? Entender o que está acontecendo no seu corpo, saber como evitar. Semana passada elas tiveram uma palestra da nutricionista, mostrando como se alimentar melhor, como sair do pão, como alternativas. Muitas vezes não sabe como fazer essa transição. Exatamente. E eu não fui, né? Porque eu estava trabalhando, mas foi muito interessante, porque foi muitos questionamentos, e cada vez que você vai falando as mesmas coisas, né, nesse sentido de saúde, elas vão incorporando, né? O próximo encontro vai ser um neurologista, que também é integrativo, e ele vai falar de como manter a sua parte cognitiva na Olha aí, que maravilha, que maravilha. Deus seja louvado por isso, por cada profissional que está ajudando.
Doutora, muito obrigada. Deus te abençoe imensamente também. Nos vemos em próximas consultas e nas próximas lives também. Já vamos combinar alguns temas aqui também, bem pertinentes, bem bacanas, Eu que para deixar agradeço. essas mulheres ainda mais saudáveis. Muito obrigada. Boa noite. Deus te abençoe. Amém para você também. Tchau, tchau. Noite boa. Tchau, tchau.